A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical, mais um dia de aprender a palavra de Deus, mais um dia de nos edificarmos na presença do Senhor. E sempre como nós fazemos, vamos começar essa aula com uma oração, pedindo a Deus que nos ajude, que nos ensine, que fale conosco nessa manhã, que Deus use aqui a vida do nosso professor, e nós possamos aprender mais a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças. Ó Deus, te louvamos por essa oportunidade de estar na sua presença. Fique conosco nessa manhã, nos ajuda a entender a sua palavra, nos ajuda, Senhor, ó Pai, a compreender a sua vontade, através do ensino, ó Deus, desta palavra. Usa a vida do nosso professor como instrumento para que nós venhamos crescer, meu Deus. Fale conosco nessa manhã, fica conosco, ó Pai, no nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Meu irmão, que Deus venha nos abençoar nesse dia. Nós estamos estudando, irmãos, nesse quarto trimestre, chegamos à nossa última lição desse quarto trimestre, a justiça. O tema desse trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E a última lição é a lição de número 13, meus irmãos, desse ensino. Foi um trimestre muito abençoado, o tema dessa lição é o Senhor está ali. Nós estaremos estudando o capítulo de número 48 de Ezequiel, e o texto áudio dessa lição está em Isaías capítulo 11, o versículo 9. Você pode acompanhar através da sua lição, através da sua Bíblia, que diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós estamos aí estudando, irmãos, essa lição, e a nossa verdade prática diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Meus irmãos, nossa leitura bíblica em classe, como eu já falei com os irmãos, está em Ezequiel capítulo 48, do versículo 30 ao versículo 35. O versículo 30 diz assim: e essas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, e a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Asser, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Eu acredito, irmãos, que através dessa lição, desse tema, desse trimestre, tenho certeza que o Senhor abençoou muito a sua vida. Uma lição que nos chamou muito a atenção para a correção, para a exortação, mas também para a esperança, sempre nos trazendo aí o conhecimento da palavra do Senhor. Nosso irmão Maicon será o professor dessa lição, e fique conosco até o final, acompanhe até o final. Como eu sempre incentivo os irmãos, tenha em mãos a sua Bíblia, a sua revista da escola dominical e também o seu caderno de anotações, para não esquecer. O objetivo é que nós possamos crescer cada vez mais através do ensino da palavra do Senhor. Fique conosco até o final. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando nesse momento. O irmão Paulo Ferraz já nos introduziu, já nos contextualizou sobre a nossa lição de hoje, a última lição 13, desse contexto e desse livro tão rico e maravilhoso que nós podemos aprender
durante esse trimestre. Então, já entrando na nossa lição, o nosso primeiro tópico vai nos dizer a respeito da cidade. O próprio tópico já diz isso, sobre a cidade. Nós vamos entender e ver que a visão de Ezequiel e a visão revelada ao apóstolo João em Apocalipse são similares, elas têm pontos que são parecidos, mas nós vamos entender no decorrer da nossa lição que existem singularidades, existem pontos diferentes, existem diferenças entre a Jerusalém do milênio da nova Jerusalém do mundo vindouro, que foi o tema do nosso trimestre todo, e agora nós chegamos a respeito da cidade. O primeiro subtópico vai dizer: estas são as saídas da cidade. Essa já é a seção final da profecia e é um suplemento não somente do capítulo, mas de todo o livro. Apesar de não mencionarem o nome da cidade, nós podemos entender dentro do contexto muito claramente que está se falando a respeito de Jerusalém. Quando nós lemos o versículo 30 de Ezequiel 48, a palavra do Senhor diz: estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, irmãos. E nós vamos ver que o texto utiliza o termo hebraico para saídas, totsaot. E esse texto, essa palavra grega, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usada no livro de Números com o sentido de limites e extremidades. Vamos ler Números 34. Só um minuto, irmãos. Números 34. 4 e 5. Nós já vamos encontrar aqui 34, 4 e 5. A palavra do Senhor vai dizer: e este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azar, Adar, e passará o Asmon. Rodeará mais esse termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Nós podemos ver que nessa passagem, saídas, ela tem um sentido de limite, de extremidade, de um lugar até onde eu posso chegar, uma delimitação, um marco. A versão bíblica, a tradução brasileira, emprega extremidade no versículo 4, que é a palavra grega que nos foi apresentada. Como o profeta usa outra palavra para saídas, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. O que os estudiosos da Bíblia, e como a nossa própria lição diz, esses expositores, esses estudiosos afinco do Antigo Testamento, dizem que o sentido dado a essa palavra, nesse contexto, seria melhor aplicado o sentido de limite, onde o profeta estaria delimitando, estaria marcando os limites, marcando a extremidade, marcando a área dessa cidade, da cidade de Jerusalém. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar
e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nossas versões atuais da Bíblia. Amém? Então, o nosso primeiro subtópico, ele vem nos trazer um contexto sobre os limites, o tamanho que nós podemos entender aqui no versículo 30, de Ezequiel 48, 30, 35, dessa cidade que foi revelada a Ezequiel por o nosso Deus em sua visão. Amém? 2. O formato da cidade. Versículo 31. Vamos fazer a leitura dele também. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Rubem, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, de José, uma a porta de Benjamim, outra a porta de Dan, outra. Deus dá um plano e mostra, traz uma visão muito clara da estrutura de como a Jerusalém do milênio, a Nova Jerusalém, apareceria. Então, Ezequiel escreve conforme a revelação de Deus. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, e nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados, descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. Um tipo da Nova Jerusalém, uma prefiguração, algo que aponta para a Nova Jerusalém. Olha só, a extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. A cidade de Jerusalém nunca teve sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. Como eu disse, o que o profeta está revelando aqui, tanto dimensões, quanto formatos, quanto estruturas, foi tudo revelado por Deus, e que é uma figura da Nova Jerusalém do mundo vindouro, que está apontando, tipificando a Nova Jerusalém do mundo vindouro. Vamos falar sobre as portas no subtópico 3, as portas que nos foram apresentadas na nossa leitura bíblica em classe. As 12 portas. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. São elas: Porta do Povo, Jeremias 17, 19, Porta do Sol, Jeremias 19, 2, Porta de Benjamim, Jeremias 20 e versículo 2, Porta de Esquina, Jeremias 31 e 38, Porta dos Cavalos, Jeremias 31, 40, Porta do Meio, Jeremias 39, 3, e Porta entre os Muros, Jeremias 52, 7. Mais uma vez, Jerusalém nunca teve essa quantidade de portas. Nunca teve essa estrutura no período em que Ezequiel estava ali. Quando Ezequiel estava na Babilônia, olha só o que o nosso comentarista diz: a torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etimananque, tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem. Talvez conhecesse também a torre de Marduk, em Babilônia, pois vivia entre os exilados da Babilônia. Vamos imaginar agora. Ezequiel estava entre os exilados. Ezequiel sabia que Jerusalém nunca havia tido um número tão grande de portas como ele havia relatado e havia descrito na sua visão. Todas elas prefigurando, e nós vamos ver
nos próximos tópicos, todas elas apresentando um nome específico, um contexto específico, representando uma das 12 tribos de Israel. Será que essa inspiração de Ezequiel para esse projeto, para essa visão, poderia ser uma torre de um templo de um deus pagão? O subtópico 4 vai nos responder essa pergunta. Origem do formato das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Tudo o que o profeta recebeu tipificava a Nova Jerusalém. Depois, João, no Apocalipse, nos descreve como será o milênio. Mais uma vez, nos apresenta um plano, um projeto, nos mostra a visão que ele teve da Nova Jerusalém, que Deus apresentou para ele. E nós vemos as similaridades e também singularidades. Nós vemos coisas semelhantes e coisas que são diferentes. Mas ainda assim nós podemos ver como segue uma linha similar com um único propósito. E nós vamos entender mais para frente qual é o propósito de Deus nessa revelação. O tema da nossa lição, o nome da nossa lição já diz: o Senhor está ali. E nós vamos ver e entender o porquê dessa revelação, como nós já estudamos nas lições passadas. Olha só, não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou visão ou palavra, vieram de Javé. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade da Babilônia? Isso não faz sentido. Se Deus estava o revelando, e ele estava falando sobre Jerusalém, porque ele se inspiraria no povo que o havia levado cativo. Isso não faz sentido. Amém? Então, nós terminamos o nosso primeiro tópico. Vamos entrar no segundo, onde nós vamos falar sobre o nome das 12 tribos. O nosso texto, nossa leitura bíblica, nos apresenta os nomes das portas sendo designadas as 12 tribos de Israel. E nós vamos entender agora um pouco a respeito de o porquê essa escolha. Os nomes, os patriarcas, geralmente são repetidos várias vezes nas Escrituras. O próprio Elias, quando ora, ele faz a sua oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Então nós vemos como isso identificava posse. Para quem você está orando? Eu estou orando para o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então nós vamos entender um pouco desse contexto da escolha dos nomes das portas. Outra vez, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. E o nosso subtópico 1 já diz: as 12 tribos de Israel. Existem cerca de 20 listas a respeito dos filhos de Jacó e das tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não se existe um padrão claro a ser adotado. Existem muitas
variações sobre ordem dos filhos. Por exemplo, olha só, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubem, Simeão, Levi e Judá, segue a ordem de nascimento. Outras listas divergem a partir do 5º nome. A lista de Ezequiel segue no sentido horário, a partir do norte da cidade, com Rubem, Judá e Levi. Leste ou oriente, José, Benjamim e Dan. Sul, Simeão, Issacar e Zebulon. Oeste ou ocidente, Gade, Aser e Naftali. Não se existe um padrão claro, mas nós temos o padrão para nomeação que foi adotado pelo profeta Ezequiel. Critério da ordem dos nomes, o subtópico 2. Então, quando nós observamos o relato, a história do nascimento dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, a melhor explicação que nós temos da ordem dos nomes parece ser a divisão pelas mães pelas mães dos filhos de Jacó. Parece ser o mais claro, mas ainda continua sendo uma tentativa, porque olha só, Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. Só que quando nós vemos, Naftali é filho de Raquel, por meio de sua serva Bila, e está junto com Gade e Aser, filho de Leia, por meio de Zilpa. Então não se existe um padrão claro para a escolha da ordem dos nomes, das portas. O único padrão é que eles são os 12 filhos, os nomes das 12 tribos de Israel. E outro padrão é que Deus nunca faz nada sem um propósito. Então a escolha de cada nome, de cada porta, tem uma representação e tem um porquê. 3. Propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. O que isso quer dizer? Os 12 filhos são nomes das 12 tribos. Quando nós olhamos para Abraão, nós temos Ismael, que é o filho de Agar, da concubina, da serva de Sara, e nós temos Isaque, que é o filho de Abraão com Sara, a promessa de Deus. Ismael foi excluído da formação da nação de Israel. Quando nós olhamos para Isaque, quando nós olhamos, para Jacó, nós conhecemos bem a história de Jacó e Esaú. Jacó compra o direito da primogenitura e Esaú é tirado, é excluído da formação da nação de Israel. Futuramente Jacó passa a se chamar Israel e tem os seus filhos, e os 12 filhos de Jacó dão nome às 12 tribos de Israel. Dentre os patriarcas é o caso em que não há exclusão de filhos. Os 12 filhos participaram da formação de Israel. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes a 12 territórios na terra de Canaã, durante a partilha da terra, sob a liderança de Josué. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representação da nação, está claro também no éfode sacerdotal. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros para a memória diante do Senhor. O nome nas 12 portas de Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem
tem por propósito a memória dos filhos de Israel. É o não esquecer, é o guardar na memória, é se lembrar das grandes coisas que o Senhor fez através da vida desse homem, através da vida de Jacó, através de Israel. E agora nós vamos entender o porquê de tudo isso, as dimensões da cidade, a revelação tanto da Nova Jerusalém como da Jerusalém milenial. Nós vamos entender qual é o propósito do Senhor nessas revelações. Não só isso, mas o propósito dele em nos permitir estar ali. Porque o nosso terceiro tópico diz: o Senhor está ali. O tópico, ele traz uma introdução, eu gostaria de ler com os irmãos nessa oportunidade. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. O versículo 35 de Ezequiel 48 diz: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. No nome dessa nova Jerusalém, Deus já revela a sua presença. Deus já revela a particularidade de estar presente no local com seus filhos e filhas. O nome Jerusalém traz consigo o peso dos desvios do povo, dos desvios de conduta, das vezes que o povo se desviou realmente de Deus, da vontade de Deus para eles. E esse nome precisa carregar a nova essência que Deus quer dar para essa cidade. O nome de Jerusalém. Jerusalém teve vários nomes. Nós vamos ver aqui no nosso primeiro subtópico os nomes da cidade. Então, o primeiro nome de Jerusalém é Salém, e significa paz. Era um local de paz, um local onde Deus daria paz ao seu povo, um local onde Deus faria com que o seu povo vivesse em paz. Mas o povo não quis essa paz em muitos momentos. O povo se desviou, se afastou. O povo deixou de lado a vontade do Senhor muitas vezes, inúmeras vezes. E esse nome começou a carregar um peso. Nos dias do patriarca Abraão, ela também foi chamada de Jebus, quando esteve sob o domínio dos Jebuseus, e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e chamada também cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. A troca, nós sabemos, irmãos, a simbologia, o peso que carrega, que traz, quando Deus troca o nome de alguém. Desde o Antigo Testamento, quando ele chama Abrão de Abraão, Sarai de Sara,
Jacó, de Israel. Todas essas mudanças significativas carregam consigo não só a mudança do nome, mas uma mudança de panorama, uma mudança de perspectiva, uma mudança de condição. E Deus está mudando o nome da cidade santa exatamente para isso, para que ele represente, para que ela represente, que o nome represente exatamente o que a cidade é. A cidade de paz, como era chamado Jerusalém. Como é o nome Jerusalém, o significado do nome. Perdeu esse significado. Mas Deus está pronto, está preparando o momento de trazer um novo significado para esse nome. O nome divino, subtópico 2. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam as suas obras e atributos. Como eu disse, irmãos, o nome carrega um peso. Nós vamos ver e entender os títulos de alguns nomes pelo qual Deus foi chamado, pelo qual as pessoas identificavam o nosso Deus. E até hoje estão anotados, estão gravados na história. Pois esses nomes revelam os atributos de Deus. E isso fica claro quando Moisés tem um encontro com o Senhor, o libertador do povo. E Moisés pergunta para o Senhor: eu vou dizer que quem me enviou? E Deus responde para Moisés: diga, eu sou, me enviou. Porque qualquer adjetivo que Deus pudesse escolher para se mostrar a Moisés, para se revelar a ele, perderia totalmente o sentido quando a revelação do poder de Deus fosse entendida. E nós vemos isso dentro dos próprios milagres e das pragas que Deus envia ao Egito. Então o nome, eu sou, é Deus revelando a Moisés que ele é a existência suprema, que não existe adjetivo que possa limitá-lo, ou possa delimitá-lo, ou possa explicar da melhor maneira possível. E nós começamos a entender isso quando nós vemos algumas tentativas e algumas exemplificações de nomes que revelam a pessoa do Senhor. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica como Hashem, o nome. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para fazer ali habitar o seu nome. Deuteronômio 12 e 11. Quando Deus diz para fazer ali habitar o seu nome, quando a Bíblia diz para fazer ali habitar o seu nome, a Bíblia já está falando sobre a presença do próprio Deus, sobre a essência da personalidade dele, de quem ele é, da revelação pessoal do Senhor. E nós podemos entender e podemos pensar e avaliar quantas vezes, irmãos,
tentamos delimitar o Senhor dentro do nosso entendimento, sendo que o próprio nome dele revela que ele é acima de todas as coisas. Então, quando Deus revela para Ezequiel, assim como revela para João, a visão da Nova Jerusalém, da Jerusalém milenial, a visão das coisas que acontecerão no fim de tudo. Deus tem um propósito definido, que é nos apresentar o lugar para onde Ele quer que nós estejamos com Ele. O nosso subtópico 3 já nos traz um dos nomes utilizados para descrever o Senhor. Yahvé Shammah. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos antigos, nos tempos do Antigo Testamento, por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância da sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, com o nome de Yahvé-Iré, ou Javé-Jiré, que significa o Senhor proverá. Ele se revelou de maneiras diferentes, para pessoas diferentes, em ocasiões diferentes, mas todas elas com o mesmo objetivo. Todas elas com o mesmo propósito, que era mostrar que ele estava no controle, que era mostrar que ele estava presente, que nada foge à vontade dele. Irmãos, parando para pensar, por que Deus revelaria o plano de sua cidade, a cidade onde ele estará para nós, se ele não tivesse vontade de que nós estivéssemos junto com ele? Porque esse é o plano desde o princípio da humanidade. Quando ele cria o homem e coloca no Éden, e todo dia, na viração do dia, desce para conversar com o homem, desce para conversar com Adão, é porque ele estava tentando estabelecer um relacionamento com o homem. Porque ele estava estabelecendo um relacionamento. Depois da queda, com as ofertas, com a propiciação, com os sacrifícios, até o sacrifício do seu próprio Filho Jesus, para que nós tivéssemos acesso livre a Ele. Deus estava estabelecendo um relacionamento. Deus estava, através do sacrifício de Jesus, reestabelecendo um relacionamento. E é isso que vai acontecer na Nova Jerusalém, na Jerusalém milenial, na cidade de Deus. Como o livro de Apocalipse diz, o arraial dos santos, a cidade amada. O Senhor se relacionará com os santos. Ele reestabelecerá o relacionamento com os seus filhos. Nós podemos ver durante, irmãos, toda a nossa lição desse trimestre, todas as grandes coisas que Deus revelou, sejam estruturas, sejam projetos, sejam visões, desde a estrutura da cidade, desde dar a visão a Ezequiel e a João, visões diferentes, em situações diferentes.
mas nós podemos enxergar um propósito. Nós podemos ver que Deus tinha um propósito em todas essas revelações. Olha só, ele se manifestou e prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Yahvé Rafá, Yahvé Rafá, isto é, o Senhor Sara, entre vários outros nomes, irmãos, que nós podemos identificar na leitura da nossa Bíblia, na nossa leitura diária. Mas o nome divino, Yahvé Shammah, Yahvé Samá, isto é, o Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Como eu disse no primeiro subtópico, é trazer um novo significado. E qual é esse novo significado? É que a presença do Senhor está ali. É que o Senhor, como o próprio nome diz, está presente na cidade. Que essas revelações, que esse estudo do nosso trimestre venham nos despertar e despertar em nós o desejo de estar ali com o Senhor, pois Ele estará ali. A nossa conclusão nos diz: o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. As bênçãos anunciadas na profecia de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, guardar essa lição nos nossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima, e que nós possamos e desejemos cada dia mais estar ali com o Senhor. Pois eu vou repetir mais uma vez, como o próprio nome da cidade diz, o Senhor estará ali. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Mais uma aula tão abençoada que nós aprendemos junto com o nosso irmão Maicon. Que Deus possa abençoar você, aluno da escola dominical. Que esse ensino venha realmente te edificar, não é? Eu tenho certeza que a palavra do Senhor é tudo o que precisamos para edificar as nossas vidas. E esse assunto, esse estudo detalhado da palavra do Senhor sempre nos enriquece. Também quero fazer um convite a você. Esteja conosco presencialmente nas nossas igrejas, né? Na escola dominical, os domingos de manhã. Você que pode, venha, traga aí a sua Bíblia, traga o seu caderno de anotações, traga a sua revista da escola dominical, para que possamos aprender juntos. Também, meus irmãos, quero aqui ressaltar, aí está passando na sua tela aí as contas e também o Pix aqui da igreja. Meus irmãos, continue ofertando, dizimando, dessa forma que a obra do Senhor continua crescendo, prosperando e mais vidas sendo alcançadas, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, meus irmãos. Isso é uma forma que para Deus nos abençoar com os nossos dízimos e nossas ofertas. Também quero, irmãos, ressaltar os nossos cultos presenciais. Aqui na nossa igreja sede, meus irmãos, às terças e quintas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Venha estar conosco, venha cultuar a Deus, ouvir a palavra do Senhor, também nas nossas congregações. Nós temos aí uma igreja praticamente em cada bairro.
eu acredito que tem uma igreja pertinho da sua casa. Aqui às quartas, quintas e sextas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Você é nosso convidado especial, né? Saia da sua casa, venha estar conosco, venha cultuar a Deus, ouvir a poderosa palavra do Senhor. Eu quero agradecer você que sempre está conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, você que é nosso aluno, você que talvez ainda não veio até a nossa igreja presencial, mas sempre está aí acompanhando, né? Você talvez está em outra cidade, você que não pode estar presencialmente na igreja por algum motivo. Então que Deus possa abençoar a sua vida, né? Abençoar toda a nossa equipe técnica, abençoar os nossos professores, a vida do nosso pastor, num geral, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos, como disse, encerrando mais um trimestre, né? Abençoado, mais conteúdo que nos edificou, e eu quero encerrar, né? Fazendo uma oração especial, que Deus possa mesmo abençoar a sua vida. Você que precisa nesse momento, feche seus olhos, vamos orar. Você que precisa de uma cura, que precisa de um milagre da parte de Deus, né? Que deseja se edificar mais na presença de Deus, enfim, coloca diante de Deus agora a sua necessidade. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo e estará atendendo a sua oração nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças. Ó Deus, abençoa, Pai, as nossas vidas. Te louvamos por estar aqui presente nesse momento. Abençoa a vida daquele que está em casa. Meu Deus, realmente que ele seja abençoado, meu Deus, que ele seja curado. Abençoa as famílias. O Senhor conhece, sonda o coração de cada um agora. Abençoa, Pai, segundo as suas misericórdias, segundo o seu poder, meu Deus, abençoa essas vidas, realmente que sejam impactadas. Abençoa cada um, ó Pai, que pertenceu a esse trimestre, cada professor que ministrou. Abençoa, Pai, a vida, ó Pai, do nosso irmão Igor Moraes, que está sempre fazendo as apresentações aqui também. Abençoa, Deus, as famílias, abençoa a tua igreja, abençoa a vida do nosso pastor Benjamin, a irmã Célia, abençoa, Pai, todo o nosso campo. Fica conosco, o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos instrui, meu Deus, cada vez está mais próximos da sua presença. Abençoa, Pai, que esta aula, meu Deus, que esse ensinamento venha mesmo alcançar mais vidas, abençoando as nossas vidas. Pai, fica conosco, nos ajuda, nos auxilia, Pai. É sempre pela sua misericórdia, pela sua vontade que estamos aqui. Ó Deus, fique conosco, que cada vez sejamos mais próximos de Ti. Abençoa, Pai, também a nossa CPAD. Abençoa, Pai, os comentaristas, os editores, toda a Tua igreja, Pai querido, que nos ajuda, Senhor, a estar aqui aprendendo a Sua palavra. Fica conosco, abençoa esse domingo, Senhor, que seja um domingo de paz, de bênção para as nossas vidas. No nome de Jesus é que eu te peço, que agradeço desde já. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo domingo em mais uma Escola Bíblica Dominical.